minha vida toda eu fui importante. O dinheiro eu fui ganhando por consequência, mas ele nunca ficou maior que eu. Como superar as dificuldades e criar um negócio milionário do zero? Quantas vezes você quebrou? Quebrou? Não, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Estamos aqui com o Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina, Kaique. É que ele é feito para poder despertar nas pessoas o espírito empreendedor, a educação financeira a partir de si mesmo. Em algum momento você acha que o dinheiro acabou te corrompendo de alguma forma? Empreender só para ganhar dinheiro? Você tem um preço? Só serve se tiver dinheiro? Rufino, você acredita que você teve sorte? Sorte é o movimento que você faz, que por consequência você chega num resultado, num objetivo baseado nos seus valores. E quando começou a sua relação com Deus? Então, se eu tivesse que começar de novo, eu seria um ser humano mais humilde. Então, na realidade, às vezes que eu quebrei, eu sei exatamente o que eu fiz, foi vaidade. Estamos aqui com o Geraldo Rufino, que ele é empreendedor, palestrante e fundador da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina, Kaique. Olha só. Rufino, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o carinho, a gentileza e poder fazer parte desse grupo que leva informação, conhecimento e prosperidade, que é para as pessoas perceber que a oportunidade existe, é o ponto de vista que as pessoas precisam olhar. Eu acho legal quando eu venho para cá e quando eu assisto vocês, para ver que as pessoas estão recebendo informação que vai fazer com que ela olhe para dentro e desperte o espírito empreendedor que está nela. Então, ou seja, tem mais dinheiro do que a nossa capacidade de circular ele, tem mais gente para ser servida do que a nossa capacidade de atender, mais gente para poder ser atendida do que a nossa capacidade de servir. Então, eu acho legal no Primocast que vocês levam informação que tem a ver com produtividade, resultado, materializa seu sonho colocando o pé no chão e produzindo. Inclusive, um tempo atrás, eu vi que eles estavam meio que batendo um pouco em vocês por causa daquela coisa de 16 horas trabalhadas. Aham. Gente, é aqui, ó, é na mente. Não é Sim. 16 horas trabalhadas. Eu vi que o primo me citou, mas é assim, não é 16 horas carregando pedra. Você consome energia 24 horas, porque você é um ser de luz movido a energia, porque você é uma luz, é um ser de luz. Então, você é movido a energia. Então, quando você dorme, essa energia está sendo consumida. A hora que você levanta, se você produzir só 6 horas, essa energia não vai parar em pé. Então, se você quer uma coisa só, é só você fazer pouca coisa. Você quer ter coisas a mais, você produz um pouquinho mais. Mas produzir é tipo o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos produzindo informação e conhecimento para compartilhar com alguém, para ajudar alguém a olhar para dentro e empreender, servir, pegar direção, se fortalecer. Então, isso é um trabalho. Então, quando se fala em trabalhar 16 horas por dia, não quer dizer que você tem que carregar pedra. Quer dizer que você tem que pensar, acreditar em você, olhar para dentro, copiar e usar essa ferramenta para prosperar e trazer mais alguém. É nesse sentido que se trabalha 16 horas, não é na escravidão, não. É o prazer de fazer. Então, para mim, empreender, que depois, chega uma hora que você chega no estágio, que você não precisa, muito rápido você não precisa trabalhar 16, 18 horas. Mas isso não é trabalho. Quando você entende que aquilo ajuda você a prosperar, aquilo se torna prazer de fazer, paixão pelo que faz. Então não é um trabalho, não é um sacrifício. Então quando eu falo trabalhar 16 horas, eu não estou convidando ninguém para ser escravo. Estou convidando as pessoas para olhar para dentro e deixar um legado. Fazer com que as outras pessoas se beneficiem do seu espírito empreendedor, da sua ideia, daquilo que você produz, da sua locomotiva que vem e puxa mais alguém. E esse alguém não é vagão. Então, cara, se transforma em outra locomotiva. Então, quando eu vi o comentário de você, eu falei, cara, as pessoas não estão entendendo. Não é se matar 16 horas. É usar o tempo que você tem para deixar um legado que sirva para mais alguém. É ser um ser humano importante, que é a ponto de fazer diferença e acrescentar na vida de outro ser humano. Por isso que esse podcast de vocês, a importância que eu acho nele é que ele é feito para poder despertar nas pessoas o espírito empreendedor. A educação financeira a partir de si mesmo. O seu comportamento. Eu acho que isso faz toda a diferença e isso fortalece o país. Porque se você fortalecer o ser humano, o brasileiro é extraordinário. Você fortalece o país inteiro. Então, um prazer estar com vocês. Nossa, muito obrigado. Mas, Rufino, olha só, você falou assim, vocês levam muita informação pra galera e tal. Então, assim, o cara já tem um atalho aqui, né? Ele já recebe um negócio aqui, de mão beijada, uma informação super legal. A gente traz um monte de gente legal, são 7 anos já fazendo o Primocast. Mas você, quando você começou lá atrás, que tipo de informação que você tinha acesso, cara, pra começar a sua vida, né? Até queria puxar aqui, o nosso roteirista aqui colocou uma cronologia aqui, cara. Queria puxar daquela época lá mesmo, 50, 60. Como que foi a sua trajetória até chegar aqui, cara? É simples. Eu nasci rico.
É fácil quando você nasce rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, porque senão você não tinha vencido 70 milhões de espermatozoides. Então Sim. você já tem sucesso, Uhum. né? Então, e aí você precisa acrescentar nisso humildade. Como é que você faz isso? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. E aí você começa a usar essa humildade e a gratidão porque você nasceu. Agora você tem espiritualidade. Então eu não acredito que ninguém começa do zero. Não tem zero. Eu comecei já no topo. Eu tinha Deus. Então, Jesus. Então Jesus não foi embora não, ele habita em você. Então eu já nasci com essa parceria. Então, isso não é começar do zero, isso é começar gigante. Só que aí você precisa de informação. Como é que você pega isso? Com mentoria. Onde é que você pega a mentoria? Copia. E eu tinha uma mentoria extraordinária, que assim, top das mentorias. Eu tinha a mãe. Eu ouvia a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Energia feminina dentro de casa, que orienta, que dá direção, que te deu vida e cuida da vida. Eu comecei a ouvir. Eu comecei a empreender a partir dali. Então, na realidade, eu copiei o que a minha mãe fazia. Ela não sabia ler e escrever. A nossa condição social era instalados numa favela e nem por isso nos impedia de ajudar o próximo. A gente ajudava com comida os vizinhos que tinham vergonha de buscar o final de feira. Final de feira é sensacional. Jogam fora porque não vale a pena levar de volta. Eles doavam aquilo para a gente com aquilo alimentava a família e os vizinhos. Ou seja, eu já servia lá. Eu já empreendia lá, porque empreender, do meu ponto de vista, não é ter um CNPJ. É ter um comportamento que gera energia, gera positividade, ou seja, gera possibilidade de ajudar o outro. Empreender é servir o próximo. Então, a minha mãe fazia isso sem saber ler e escrever como diarista. E eu copiava. Então, na realidade, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já estava pronto. Por isso que eu digo que eu nasci rico. Com sorte e sucesso, eu só não tinha o dinheiro. Gente, esse é o menor dos problemas. Por isso que nessa hora que eu falo, não tem pobreza que resista 16 horas produzindo. Aí você ganha dinheiro. Você quer ter 2 smartphones, 2 casas, 2 carros? Ah, não quer? Então tudo bem, não precisa produzir não, tá? Agora, se você quer ter alguma coisa a mais, quer ter um filho numa boa escola, então aí você precisa produzir mais, tá? Com 6, 7 horas, 8 horas só não dá. Por quê? Porque você consome 24. A sua família consome 24. Como é que você consome 24 horas de energia e quer produzir 6? Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela produzia muito mais. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então é ali que começou a minha escola. Então dali eu vim para cá. Dali eu ensaquei carvão como empreendedor. Eu comecei a empreender com 8 anos, porque empreender para mim era ter atividade produtiva. Então eu produzia ensacando carvão. Eu era importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa. Depois, eu continuei sendo um ser humano importante porque o tempo todo eu fazia para atender outro ser humano. Então, a minha vida toda eu fui importante. O dinheiro eu fui ganhando por consequência, mas ele nunca ficou maior que eu. Por isso que eu digo, quantas vezes você quebrou? Quebrou? Não, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Vai, volta. Mas eu nasci sem dinheiro. Então, qual é o problema? Por isso que é nessa hora que eu digo, gente, trabalha um pouquinho mais, produz um pouquinho mais, e que o dinheiro acontece. Porque assim, tem dinheiro demais. Tem dinheiro demais. Olha esse mercado que vocês são bons na área de investimento, de financeiro. Cara, copia. Vocês ensinam o tempo todo. O cara precisa aceitar ouvir. O cara, não é só ouvir o que nós estamos falando aqui, gente. É pôr na prática. Se cada vez que eu vejo um programa de vocês, quem ouvir e colocar na prática, ele já acha um caminho. E ele vai entender que ele não é um banana, que ele não é um bosta. Ele é um ser humano extraordinário, mas ele está ouvindo coisas que não fortalecem ele. Ele tem que acreditar nele. Então, assim, não é mimimi, não. É vida real. Então, quando vem aqui, você vê que vocês estão prosperando porque vocês acreditam, mas produz 12 horas por dia, 16 horas por dia. Então, o primo rico, então, ele também nasceu rico. Agora, como é que faz para ficar rico? Para se manter rico? Trabalha 16 horas por dia. É o que vocês fazem. Então, gente, essa receita funciona em qualquer lugar do planeta. Você não precisa sair do seu país, do seu município, da sua casa, da sua profissão. Você precisa mudar a mentalidade e acreditar. Mas acreditar, como diz JJ, acreditar, mas você tem que pôr paixão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. Muito bom. Mas não sei se tem uma coisa engatilhada aí, Kaique. Eu ia perguntar, né? Você falou, putz, eu cresci na favela, tal, tudo mais. Como que você gera uma boa mentalidade num ambiente desse que às vezes pode ser muito hostil, pode ser um ambiente que está totalmente contra essa questão de uma prosperidade, de um ambiente que te joga para frente? Como é que você constrói essa mente próspera num ambiente que não é favorável a isso? Copiando. Todo ambiente tem opção. Todo mundo fala de liberdade, eu queria a liberdade. Então, você nasceu com essa liberdade, Deus te deu livre-arbítrio, você pode escolher.
todo ambiente tem os dois lados. Você pode escolher. Então, na favela tem o lado A e o lado B. Na política também. No mercado financeiro também. Cara, tem os dois lados. É as escolhas que você faz. Por que eu escolhi na favela o lado bom? O lado bom não, o lado certo, o lado honesto. Não é porque eu sou mais inteligente ou especial. É porque eu ficava reparando o movimento e geralmente quem fazia essas escolhas boas, escolhia o lado certo, era um próximo, durava mais. Na favela só que interessava era ficar vivo e ficar livre. Então, a liberdade, para mim, é essencial para a minha existência. Então, ficar livre. Quem fazia certo na favela estava livre e durava mais. Quem fazia errado não ficava livre e durava menos. Eu queria durar mais. Então, eu comecei a copiar na favela o ambiente que realmente eu quero para mim. Gente, está tudo pronto. Você pode fazer o que você quiser. Em algum lugar do planeta ou do seu lado, na porta do vizinho, tem alguém fazendo o que você faz melhor que você. Vê se o que você quer daquilo e copia. Só copiar. Não precisa mudar, não. Do seu lado dá para copiar. Então, onde você vai, você leva você. Você pode ser o melhor onde você está, com quem você está, porque quem muda o ambiente é você. O ambiente não faz você. Você faz o ambiente. Então, quando eu morava na favela, eu resolvi fazer boas escolhas, porque os meninos eram sensacionais, aqueles que carregavam marmita. E aqueles que achavam que era mais rápido e de outra forma, não ia muito longe. Eu copiei os que carregavam marmita. Muito bom. É uma boa dica essa, né? Fazer o certo. E como que foi essa trajetória inicial aí? Você ficou quanto tempo morando na favela até começar as coisas aparecerem e derem certo de algum jeito? Até você sair, Olha, né? para mim, na realidade, as coisas deram certo desde o começo. Porque eu ganhei dinheiro sacando carvão com 8 anos. Ganhei dinheiro catando latinha com 9 até os 11. Ganhei dinheiro trabalhando na feira, vendendo limão dos 11 aos 13. E eu tinha uma banca na feira. Deu certo a vida inteira. Aí, com 13, eu arrumei um trabalho. Gente, você quer empreender? Não precisa ir por risco, não. Arruma um emprego. Eu fui empreender com 13 anos no CNPJ que não era meu. Eu fui educado profissionalmente por famílias italianas, austríaca, japonês, judeu. E eu copiava o que eles faziam, porque eu queria saber por que eles ganhavam dinheiro. Eu copiei de cada um o modelo. Do alemão, eu copiei disciplina. Do japonês, eu copiei valores, que é aquela sequência que manda quem tem mais conhecimento, os mais velhos. Respeito. Do italiano, eu copiei uma coisa que está na minha essência, que é a família, a base, a família, a força da base, que são as mulheres, a família. Eu tinha um patrão que era europeu e eu copiava dele o glamour, a vaidade, o carro bonito, a roupa bonita. Eu copiei de todo mundo tudo. E aí o que acontece? Eu usava proporcionalmente para mim aquilo que eu copiava do outro. Então, na realidade, eu fui buscando modelos. Até hoje eu copio. Vou dar um toque para você. Como é que você nasceu? Você não nasceu de 4? 4 patinhas, lembra? Você andava de 4. Por que você levantou? Porque você viu alguém andando. Você achou que você podia também. E você tentou levantar e conseguiu. Deu 3, 4 passinhos e caiu. Levantou de novo. Hoje você anda com 2 patinhas. Se a sua mãe andasse com você de 4, você estava andando de 4 até hoje. Se todo mundo que veio primeiro, ninguém resolvesse levantar, estava todo mundo andando de 4. Então, copiar é da nossa natureza. Não tem que ter vergonha, não. Tem que copiar. Demora muito para reinventar a roda. Tem roda demais, copia. E eu vim copiando. Eu vim copiando passo a passo. Eu empreendi, ganhei dinheiro nessa sequência toda. E quando chegou nessa empresa com 13 anos, que eu arrumei um serviço de CLT, todo mundo fala da CLT. CLT é extraordinário. É o seu comportamento que muda. Eu não fui trabalhar para esses caras, eu fui trabalhar para mim. Espírito empreendedor, atitude de dono. E eu cresci lá, entrei sem saber ler e escrever, me obrigaram a ir para a escola. Eu estudei lá, cresci lá, de office boy, com 13 anos ganhando 1 salário, a diretor com 23 ganhando 121 salários. Caramba. Neguinho da favela. Então, cara, ser negro não é um problema. É que estão pondo na sua cabeça que vai ser um problema, é um privilégio. Eu falo assim, cara, mas você não tem problema, mesmo hoje na condição social que você tem, você não tem problema de ser negro? Por que teria? Minha mãe disse que era um privilégio e eu aprendi a agradecer. Eu não tenho culpa se tem gente com pressa para nascer e nasce desbotado.